Agora nessa parte a gente vai dar uma olhada e focar um pouco em como ocorrem essas transições e o que influencia nesse consumo dinâmico, principalmente, nos nossos circuitos. E depois ver o que eu chamei ali de portas lógicas do Standard Cells. Nessa primeira parte, a gente consegue fazer uma comparação aqui em que a gente vai olhar com detalhes das formas de onda aqui embaixo, mas, descendo aqui, a primeiro ponto que eu quero te perguntar aqui é o que tu acha se a gente transicionar mais rápido, fazer transições durarem menos tempo, tempos de subida e descida menores. Tu acha que vai consumir mais ou menos energia? Empiricamente, assim. Mais. Se eu transicionar elas mais rápido, né? Porque, tipo, o consumo estático é sempre o mesmo, né? Mas Sim. como tu tá comutando, tipo, muito mais rápido, é que nem tu aumentar a frequência, cara. Tu tá falando, bem dizer assim, vamos aumentar a frequência, pra mim. Não, não, eu quero te dizer Não é outra bem dizendo a coisa. A mesma coisa, frequência é a né? mesma. Eu estou dizendo que eu quero ter tempos de subida e descida maiores do que eu tenho. Se eu fizer as transições mais rápidas e mantiver a frequência de clock, vai aumentar ou diminuir meu consumo de energia? Como assim? Os pulsos vão ficar mais estreitos? Ah, não, a frequência de clock é a mesma. A frequência de transições é a mesma. Sim. Me perguntando agora o que que te parece? Eu tenho a mesma frequência de transições, mas eu posso ter a opção de fazer as transições mais rápidas ou as transições mais lentas. Eu posso conseguir isso de várias formas diferentes, mas o que tu acha de eu intencionalmente usar portas lógicas que têm uma capacidade de capacidade de drive, capacidade de fornecer corrente maior? Aí as transições são mais rápidas, ele troca mais rápido entre o nível lógico alto e baixo. Ah, então vai gastar mais energia, já que elas exigem maior corrente, elas vão gastar mais energia a princípio. Tá, mas e se eu permitir que as transições sejam mais lentas, sejam mais devagar? Eu não vou ter que carregar e descarregar carregar e descarregar as mesmas capacitâncias parasitas? Sim. É a Mas tu vai me- estar gastando menos corrente ao longo do tempo. Na verdade, essa expressão aí, essa intenção, essa ideia empírica aí não bate. E na verdade o que acontece é o contrário. Eu vou justificar aqui e essa é uma explicação interessante, olha só. Vai pensando nisso aí, por que isso aí poderia estar errado? O consumo de energia, isso aqui é uma verdade que eu vou te mostrar aqui embaixo, é maior quando as transições são lentas. Apesar dos picos de consumo de corrente serem maiores, quando a transição é rápida, o consumo de energia geral é menor. Olha a seguinte lógica. A capacitância sendo carregada e descarregada faz com que no momento da transição o consumo seja maior, o pico maior. Mas, quando as transições são mais rápidas, a porta lógica fica menos no estado intermediário em que ela está consumindo energia, que ela não está nem em nível lógico alto nem embaixo. E nesse estágio intermediário tem tanto os transistores de cima, eu vou mostrar aqui. No estado intermediário, vamos pegar aqui como exemplo a entrada A, quando ela não está nem em 5 volts, nem em 0 volts, ela está no meio do Ah, caminho, vamos dizer em 2,5. Então, entendi em dois e agora. meio o transistor de cima está levemente ligado e o transistor de baixo também está levemente ligado ainda, né? Sim, sim. Ah, então, tipo, uma comutação mais rápida teria, tipo assim. Eu tô sem camisa, mas vai. Tipo, quando tu faz isso aqui, tu pega e Pera um clica pouquinho, no eu não, próximo. não, não vejo tua câmera aí. Pera aí. Pra mim só aparece Tipo a minha assim, imagem compartilhada aqui, só um pouquinho. Vou ter layout. Aí, tá, tô te vendo aí. tá ligado o PMOS e tu bate ligeiro, sabe? Tipo, tu vai ligar o NMOS e vai desligar o PMOS, né? Então, tipo, tu não vai ter esse consumo intermediário. Aí quando tu tá, tipo, consumindo os dois aqui, vai ter um consumo intermediário, vai gastar mais, então, por isso. Isso aí, ele segue sendo um consumo dinâmico, porque isso ocorre durante a transição. Tá certo aí, Entendi. tua interpretação tá certa. Mas, nesse caso, o que a gente quer, a gente tem que entender que quando ele está no meio do caminho, vamos dizer 2,5 volts na entrada A, o transistor de cima ainda está um pouco ligado e o de baixo está um pouco ligado, durante tanto a transição de subida quanto de descida. E aí, vem esse nosso entendimento empírico que fazer transição mais rápida não gasta mais energia, fazer transição mais rápida gasta menos energia, ok? Não falo em aumentar a frequência das comutações. Eu falo em diminuir os tempos de rise e de fall. Vamos olhar aqui Certo. embaixo, olha só. Esses dois comparativos aqui, o mesmo circuito, a mesma porta lógica,
entradas A, B e C, e aqui eu tenho todas as combinações das entradas, desculpe, entrada A e B e saída. Acho que é só uma NAND simples aqui, né? Nesse exemplo. Deixa eu ver se eu digo aqui qual é a porta lógica, mas uma NAND e uma NOR vão ter um consumo similar aqui. Então, tu pode dizer que, tipo, comutações mais rápidas gastam menos energia. Só que tem um problema, né? Como que a gente faz isso, né? Tipo, deve ser mais difícil fazer isso do que uma comutação mais lenta, né? A Ah, princípio. sim, os dispositivos têm que ser um pouco maiores, né? Para ter uma maior capacidade de corrente. Aí entra para o outro lado. Se eles são um pouquinho maiores, eles também vão ter um pouquinho de Gastar capacitantes a mais. mais. Exato. Isso aí. Mas olha bem essa ordem de grandeza das coisas aqui. Aqui na direita, na esquerda, perdão, a gente tem quanto aqui? Tempos de transição de 10 picosegundos da esquerda. Aqui. Os tempos de transições das entradas são 10 picosegundos. E da direita são 10 nanosegundos. Deixa eu até confirmar esse valor aqui em cima. 1 nanosegundo. 100 vezes maior o tempo de transição. Mas observa que a escala horizontal é a mesma, porque o clock, a duração do período é o mesmo. Tá, efeitos que a gente vai perceber. Ah, obviamente, a transição da entrada é mais rápida, a transição da saída também acaba sendo mais rápida, né? Pode ver que são mais abruptas as transições da saída. Enquanto que quando a transição da entrada é mais lenta, a saída tem uma transição um pouco mais suave. Mas pouca coisa. Só que olha aqui embaixo agora o gráfico do consumo de energia aqui, consumo de corrente da tensão de alimentação. Na fonte V1 aqui, que no meu caso é o meu circuito. Fonte de alimentação. Veja que a escala que a gente vê na esquerda, quando a transição é rápida, ela é muito maior, olha só. Há picos aqui de até 800 microamperes na escala. Não sei se o ponto mais alto chega lá. Mas, quando a transição é lenta, olha como os picos são menores aqui. Ó. Veja que tem uma questão curiosa aqui, é que tem picos tanto positivos quanto negativos aqui, nessa questão de alimentação. Porque, afinal, tem capacitâncias parasitas entre os gates dos transistores e os surge deles. E eu vou voltar aqui na tela anterior para a gente justificar isso aqui. Então, olha só, tem uma capacitância parasita entre esse gate aqui e o próprio surge desse transistor de cima. Então, quando eu comuto e a tensão de entrada sobe, eu injeto pelo gate uma pequena quantidade de corrente na própria fonte de entrada de volta. Claro que essa corrente vai estar sendo consumida pela porta lógica que veio antes, né? Que gerou essa transição. Mas nesse nosso caso, como a gente bota uma fonte artificial na entrada aqui, então essa pequena corrente é injetada naquela capacitância parasita. Da mesma forma que quando a transição é de polaridade oposta, é uma transição de descida na entrada, tem uma corrente extra consumida por esse gate aqui para fazer essa transição de descida aqui. Só para justificar por que a corrente consumida na fonte ela é horas positiva e horas negativa. Mas na média, ela é negativa, indicando que a fonte está entregando energia. E aí a gente pode ver que, para a mesma sequência de entradas, as entradas têm sempre as mesmas relações lógicas entre elas, a saída também teve mesmo nível lógico de saída, está funcionando corretamente. A corrente média consumida quando a gente faz transições rápidas ela é menor do que a corrente média consumida quando a gente faz transições muito mais lentas. A gente está falando aqui numa ordem, lembra, de 100 vezes mais lenta, ou 100 vezes mais devagar as transições, são mais suaves. E uma coisa boa também na transições mais rápidas é que, tipo, o período útil dela, né? Tipo, é muito maior, né? Claro, uma transição mais rápida, eu posso botar mais portas lógicas dentro do mesmo período, né? E realizar mais expressões lógicas por cada ciclo de operação. Né? Sim, sim. Tem essa questão também a ser considerado. Então, nem sempre é uma coisa que faça muito sentido querer reduzir a velocidade para poupar aqui. Mas tem outro fator. Quando a gente trabalha, principalmente, a gente vê lá em eletrônica de potência, transições mais rápidas geram mais interferência, né? Então, podem ser um problema, por ter componentes harmônicas de frequências mais altas. Nem sempre se deseja isso. Transições mais rápidas estão mais sujeitas a efeitos de reflexão do sinal, porque tem componentes harmônicas mais altas também. Então, muitas vezes, desacelerar as transições, principalmente das entradas e saídas do sistema, reduz interferência e reflexão de onda, tudo isso. Então, é prática. Mas, aí a gente olha outra coisa. O que você prefere? Diminuir a corrente média consumida e tem que lidar com picos de corrente muito maiores? Ou ter uma corrente média um pouquinho mais alta consumida, mas os picos de corrente aqui, consumida,
estarem aí um fator significativamente menor. Depende, cara. Depende do que tu quer. Tipo, o teu sistema tem como ter uma robustez para aguentar uma corrente e não importa tanto que aqueça aquela parte. Não, mas olha Posso só, colocar. o aquecimento é gerado pela corrente média que é drenada ali. Ou pela corrente RMS, na verdade, né? Ah, tá. Então, mas Uhum. tipo, tá, vamos desconsiderar a temperatura, mas ele tem que ser mais robusto por conta desses picos de corrente ali, né? Tipo, de 800 amperes. E Perfeito, tem tá, que teu fornecer sistema esses pode picos ser de mais corrente. robusto. Tipo, vamos dizer que é um sensor. Um sensor tem como ser robusto e tu não quer consumir energia. Bota picos de transição mais alto. Não tem como ser robusto, daí tem que ter transições mais lentas para não ter esses picos ali enormes. Hum. Então veja que essa transição aí, ela tem os dois lados, né? Pode consumir um consumo médio menor, tornando ela mais rápida, mas tem que lidar com picos maiores instantâneos aí. Então não é magia essa questão das transições entre os estados. E aqui embaixo a gente tem exatamente um gráfico mostrando o que acontece durante uma transição, se a gente olhar para a entrada B aqui, ó. Aqui a gente tem uma porta lógica que é uma NOR, que tem a entrada B aqui embaixo, quando as duas estiverem em nível lógico alto, dá um nível lógico zero na saída. E transicionando para o nível lógico baixo, na entrada B aqui, pode ver que a escala horizontal é aquela coisa exagerada, né? Pra gente conseguir ver o detalhe dela. Então foi uma transição bem lenta, que durou aqui praticamente 1 nanosegundo, a transição. E que a saída só começou a atuar aqui, ó, quando a transição da entrada estava quase acabando, a saída começou a subir. Mas olha o detalhe da corrente consumida na fonte, que é essa fonte de alimentação aqui embaixo. Ela, claro, que ela dá um pico bem no meio da transição do V saída. Porque no meio da transição tem uma maior derivada a tensão no nó de saída, que é esse nó aqui, e a derivada da corrente da tensão é a corrente que circula por esse capacitor de carga. E eu consigo confirmar isso? Como é que eu consigo confirmar isso? Aqui embaixo tem um gráfico dos detalhes aqui, em que capacitor de carga aqui é o amarelo escuro aqui embaixo. E essa onda, se a gente olhar em detalhes, corresponde a essa do meio aqui, ó. Então, como um capacitor IC igual a C dVdt, ou delta V delta T, quanto maior a derivada delta V delta T, que é essa região aqui em que a saída está transicionando, maior a corrente no capacitor, que é bem o que a gente observa aqui embaixo. Basicamente, grande parte da corrente, que somando todas essas contribuições, a gente tem a corrente drenada pela fonte, mas quanto maior aquele pico ali, quer dizer que a carga está drenando mais energia para ser comutada. E se a gente observar também, uma outra parte curiosa é que em algum momento do meio da transição, tem corrente tanto nos transistores M2 e M4 e uma componente que é constante que também circula por esse caso aqui M3, que está sendo transicionado, né? Então se a gente olhar aqui, vamos achar aqui corrente no dreno de M3, vou destacar em outra cor aqui, que essa forma de onda é um amarelo um pouco mais claro, provavelmente seja essa daqui de baixo, e a corrente de dreno de M2, pode ser. É um cinza, a corrente de dreno de M1, que é similar aqui, ó, em rosa, essa forma de onda aqui embaixo. O pico delas não coincide, mas se a gente observar bem essa região aqui, em uma certa região aqui do centro, tem tanto corrente circulando simultaneamente pelo dreno de M1 quanto do dreno de M3. Corrente circulando pelo dreno de M1. Desculpe. Eu apontei dreno de M1 aqui. Confundi aqui. Eu queria me referir ao dreno do M2 ou do M4, que são os transistores de cima. Vamos localizar aqui qual das formas de onda corresponde ao dreno do M2 e M4. O Aqui. M2 o verde é é o M4, é o de cima lá. Aqui, E verde. É muito o maior, M2 né? é mais baixo. Perfeito. Então, o M4 está aqui em cima, verde. E, em algum momento, o M3, que é o amarelo, também está aqui embaixo. Esse aqui, né? Então, nesse Olha, momento que tem corrente no dreno de M3 e tem corrente no dreno de M4 também, essa corrente não está colaborando para a carga da saída. Essa corrente é comum entre os dois. E é essa que a gente quer evitar e que é que dure o menos tempo possível. Essa corrente comum entre os dois
é aquela indesejada que a gente consegue minimizar quando se faz a transição mais rápida. Mas essa corrente de carga do capacitor de saída, essa componente não adianta transicionar mais rápido, porque essa componente é que quanto mais rápido eu transicionar, maior o pico consumido. E dessa aqui, que eu vou destacar em azul aqui, ela não adianta mudar o tempo de transição, ela vai ter sempre a mesma ordem de grandeza, porque a quantidade de energia injetada no capacitor vai ter que ser sempre a mesma para transicionar ele. Então, as transições elas não são algo mágico, algo difícil, né? A gente consegue analisar elas em detalhes e entender as componentes delas. Agora aqui embaixo eu tenho só uma revisão rápida sobre aquelas montagens de portas lógicas mais complexas. A gente já viu na aula passada que é possível fazer essa montagem de funções lógicas complexas por arranjo de vários arranjos diferentes de transistores em série em paralelo. A gente estudou principalmente as NAND e as NOR, que são as mais simples, mas agrupando do mesmo tipo, a gente consegue fazer outras funções. E aí tem um método sugerido. Eu acredito que durante a aula passada eu até segui esse método na hora de elaborar. Mas aqui eu trouxe o algoritmo bem discreto para deixar claro e talvez facilitar o entendimento até de quem não fez ainda a atividade que foi proposto na aula passada. Em que o meu método que eu sugeri é, primeiro, montar um braço inferior, usando transistores NMOS, seguindo a seguinte lógica. Quando é que a saída vai ser ligada ao nível lógico baixo, ou zero de tensão? Nesse exemplo aqui, se eu peguei uma certa expressão lógica, ele vai ser em nível lógico baixo quando C estiver em nível lógico alto, a entrada C, ou quando A e B estiverem em nível lógico alto. Certo. Então, quando A e B estiverem em nível lógico alto, indicam que eu tenho dois dispositivos em série, ou C, eles estão em paralelo, então. E a expressão que eu estou falando é exatamente essa daqui de baixo, que é C ou A e B. Já que o que a gente perguntou foi quando é que a gente chega em nível lógico baixo, então essa expressão é barrada aqui em cima, se a gente olhar bem. Tem uma barra aqui em cima, indicando que ela tem lógica negada. Então, a gente olhou para a parte de baixo, os transistores NMOS, e fez esse arranjo entre vários braços em paralelo, quando forem os OUs da expressão, e dispositivos em série, quando forem AND ou E. O próximo passo é montar o braço de cima com dispositivos PMOS, só que nesse caso eu vou inverter sempre que os NMOS que eu determinei no passo anterior eles estavam em série, os PMOS vão ficar em paralelo. E quando eu tinha no braço inferior NMOS em paralelo, os NMOS vão ficar em série. Desculpe, os PMOS do braço de cima vão ficar em série. Eu vou tentar exibir os dois na mesma tela aqui para a gente conseguir comparar isso. Aqui. Que é A, O e B ficou em série no braço de baixo. O equivalente no de cima é entrada A e B em paralelo. Quando eu tinha o braço A e B em paralelo com o braço onde está a entrada C, com transistores NMOS, na parte de cima eu tenho o arranjo de A e B em série com o dispositivo onde recebe a entrada C. Então, o que estava em série virou um bloco em paralelo, o que estava em paralelo virou um bloco em série em cima. E se eu seguir essas lógicas aqui, eu posso verificar todas as combinações de entrada A, B e C, e não é possível nunca que um transistor, um braço de cima dê um caminho para a corrente em que também exista caminho para a corrente até a Terra, na condição estática. Condição dinâmica, né, durante a transição, isso pode acontecer. Mas com níveis lógicos bem definidos, alto ou baixo, em qualquer das condições, nunca vai ter corrente circulando diretamente entre a estação de alimentação e Terra aqui. Como alternativa, quantos dispositivos você precisa para montar a mesma lógica por uma cadeia de várias NAND e NOR? A gente acabou de ver que com 6 dispositivos a gente montou essa expressão lógica. Não C ou A e B. Decompondo em partes C, NOR, A e B.
O barrado em cima ficou aqui no meio. Virou menor. Eu Certo. vou pegar só o bloquinho do A e B aqui embaixo. Tranquilo de acompanhar até aqui? Bem tranquilo, bem tranquilo. A e B requer uma NAND e um inversor. Eu não consigo fazer AND direto. Então eu tenho 4 dispositivos numa NAND e 2 no inversor. Eu já tenho 6 dispositivos só nessa partezinha aqui. E uma C NOR, o resultado de alguma outra expressão, requer 4 dispositivos. Total, eu tenho 10 dispositivos para implementar usando portas lógicas separadas aí. NAND, inversor e uma NOR. E aí a gente consegue ver que eu consigo implementar algo que vai ser menor, vai ter menos dispositivos, vai ter uma dinâmica mais rápida por ter menos parasitas também, e provavelmente vai ter um consumo de energia menor também, se eu pego uma função lógica que já vem composta, complexa dessa forma, em vez de eu querer só usar as NANDs e NOR, expressões básicas lá. Eu consigo entender que, de repente, a primeira impressão é, mas meu Deus do céu, eu vou ter que pegar todas as minhas expressões e procurar uma porta lógica já que implemente cada uma dessas partes das expressões com 4 entradas, expressões com 5 entradas às vezes. Mas o que a gente sabe é que tem processos automatizados de obtenção dessas expressões e que encaixam as portas lógicas existentes e montam expressões mais complexas com as portas lógicas mais otimizadas ou maiores que existirem para realizar aquela expressão. E essas portas lógicas elas não precisam ser projetadas em cada novo circuito, cada novo projeto, porque os fabricantes, os foundries, geralmente fornecem bibliotecas de portas lógicas que são chamadas standard cells. E existem também não só bibliotecas de portas lógicas, mas bibliotecas com blocos de entrada e saída específicos, que têm uma capacidade de corrente maior para serem ligadas nas entradas e saídas. Aqui nesse exemplo eu peguei algumas portas lógicas dessa biblioteca aqui chamada D-Cells, para essa tecnologia chamada XH035 da XFAB, que é aquele site que a gente olhou no início da disciplina lá, que aquele fabricante que fabrica vários tipos de processos diferentes, com tamanhos a partir de, se eu não estou enganado, dos 180 nanômetros, que tinha lá dispositivos ópticos, tudo isso. Mas o XH era especificamente um que tinha tensões médias de alimentação, suportava dispositivos com 60 volts ou 50 volts ou algo assim. Mas essas portas lógicas aqui, elas são feitas para operar tanto em 1.2 volts ou até 3.3 volts. Também tem uma opção aqui de portas lógicas que são otimizadas para operar até 5 volts, então de 3.3 ou 5 volts elas conseguem operar. O fabricante já fornece modelos de simulação e de análise que já tem o estímulo, a potência estimulada de consumo ou a energia de cada comutação. Eu multiplico pela frequência, ele vai me dar qual a potência consumida pela parte do circuito. Já estimam também os atrasos, já estimam também tempos de subida e descida, sem necessidade de fazer uma simulação SPICE completa. E aqui fica um primeiro desafio. Que porta lógica é essa que eu estou vendo aqui? Que se chama Buff X1 e Buff X20. Jesus, não sei. Primeiras dicas, que é uma informação importante para começar a análise. Esses blocos aqui, que são blocos de metalização, eles indicam as entradas e saídas do circuito. Ó. Metal 1 é o branco rajado aqui que a gente enxerga. Eu devo ter aqui embaixo, inclusive, a legenda. Deixa eu descer um pouquinho. Aqui. Difícil de acompanhar aqui porque é muita informação numa tela só. Mas metal 1 corresponde ao metal mais baixo, aquele que está mais perto das primeiras camadas da fabricação. O amarelo é o posto tipo NUL. Vermelhinho aqui são difusões feitas dentro dele. O que mais eu tenho aqui? Verde é o polissilício, que na verdade é o que é usado para formar os gates. Então, se a gente observar essa estrutura aqui, ligada a um pino de entrada, é um gate, essa estrutura aqui de cima a baixo. Verde. O que mais? Esses monte de pinos azuis são contatos, que são ligações entre as camadas. Equivalente na PCB a uma via entre várias camadas, né? Sim, sim. E a outra camada que é necessária para reconhecer é aqui, que é um azul tracejado. Deixa eu localizar ele aqui
A legenda, eu acredito que essa aqui, implantação tipo P. Aqui, ó. P-imp. Que esse azul tracejado aqui, se a gente for enxergar, ó. Ah, então é um transistor tipo P, isso aí? Isso aí, a região de cima aqui, que até que tá marcado VDD aqui, ó, é a região em que estão os transistores tipo P. E VDD, tensão de alimentação positiva, ligado a um pedaço de gate, que eu vou destacar em azul aqui, que está ligado na entrada, e um pedaço de metal do outro lado da implantação aqui. Eu vou destacar em outra cor aqui. Aqui. Então eu tenho contatos que ligam uma implantação, contatos que ligam a outra implantação do outro lado e um gate no meio. Então aqui eu tenho um transistor tipo P. Nessa região de cima aqui, eu formo um transistor tipo P. Eu vou ter que limpar aqui, porque senão eu não consigo nem riscar mais. Aqui forma um transistor tipo P. E do lado de baixo, ligado à alimentação mais negativa, ground, uma implantação aqui, com um contato, outro contato do lado de cá, uma implantação ali também, tipo implantação N, N-imp aqui, rosinha, se olhar tem um rosinha aqui em volta, implantação tipo N, e um gate de polissilício no meio, nessa região de baixo aqui, eu formei um Tem um transistor transistor tipo tipo N. N. Entendi. Então, uma entrada que vai para um transistor tipo P em cima, que vai para um transistor tipo N embaixo. Isso que forma um inversor. Então, essa parte da estrutura aqui e aqui formam um inversor. Eles estão ligados por uma camada de metal no meio, e essa camada de metal vem aqui por cima e chega no outro gate. E esse outro gate é exatamente a mesma estrutura. É um gate ligando um transistor tipo, destacando aqui em outra cor, tipo P em cima, e o gate um transistor tipo N embaixo. E esse quadrado aqui, esse retângulo aqui que a gente observa em destaque, é um indicativo que é um terminal também, que provavelmente é um terminal de saída. Então, o terminal de entrada de sinal entra, passa por um inversor e passa por outro inversor. O nome dele já nos chama atenção. Buff X2 é um buffer. BUX1 é um buffer. Ele tem um inversor seguido do inversor. E o que é o X20? Aí não, né, meu patrão? Tá, vamos identificar as coisas aqui. É um terminal de entrada aqui também, que é ligado num Isso. gate agora. Só que o gate é bem maior. Veja só. Sobe um gate aqui, o gate é baixo, esse mesmo verde se estende para cá, se estende para cá. Agora eu vou ter que destacar umas cores mais sistemáticas aqui para a gente conseguir acompanhar. VDD, tensão de alimentação, ela também vem até aqui e também vem até aqui. Ground, tensão de alimentação negativa, ela também vem até aqui, também vem até aqui o ground. Embaixo eu acho que é um transistor tipo P que tem, tipo, a parte rosada ali. É tipo N, quer dizer. Desculpa. Aqui seria tipo o dreno do transistor tipo N e Exato. E aí. source, mas não é um transistor. São dois transistores, né? Um para um lado e um para o outro, porque o gate é o mesmo. Sim. Então é um transistor, só que a largura do canal é o dobro, porque se tu pegar e realinhar eles, em vez de eles estarem em paralelo, eles ficarem em série. Desculpe. Se fizerem um transistor com o dobro do W, ou tu botar dois em paralelo, dá um com o W equivalente ao dobro, né? E se eu seguir essa saída deles aqui, o dreno deles, eu vou chegar nessa parte de cima aqui. E eu tenho uma estrutura similar em cima, porque eu tenho dois transistores PMOS. Tenho o source do PMOS, todo isso em azul, e o dreno dos dois PMOS aqui em cima. Só que o gate também tem o dobro da largura, porque tem um transistor para um lado e um transistor para o outro. Tu consegue observar isso, que tem dois transistores? Sim, mas tipo, daí o W é metade daquilo ali ou é aquele inteiro para cada um deles? Um deles tem um W, uma unidade aqui, o outro tem outro, e eles estão em paralelo. Ah, tá, Como se entendi. tivesse o dobro do W, então, equivalente. O N também tem o dobro do W Sim. equivalente. Porque tem efetivamente dois transistores, um para um lado e para o outro, com o mesmo terminal de source e o mesmo terminal de dreno. Veja que ele é construído com o dreno um sobreposto sobre o outro, né? Mas o efeito de ter o gate no meio faz com que acumule carga dos dois lados. Né? São transistores maiores. Tu lembra do motivo pelo qual transistores tipo P têm um maior W do que transistores tipo N? Observa aqui a largura dos transistores tipo N vezes 2, né? E transistores tipo P vezes 2.
Pior que não me lembro, cara. Mesmo motivo pelo qual a eletrônica em potência a gente usa transistores tipo N preferencialmente sempre. A mobilidade dos portadores de carga negativos, Ah, tá, elétrons, são é mais maior do rápidos. que a mobilidade dos portadores de carga tipo P, lacunas. Verdade, verdade. Daí por isso tem maior área de contato ali para aumentar essa velocidade? Maior a largura do canal, para compensar, e os transistores tipo P e tipo N têm uma capacidade de fornecer corrente aproximadamente igual. Para isso, os P têm que ser maiores que os N. Mas beleza, vamos pegar aqui. Vamos seguir esse sinal amarelo. Pode ser? Eu vou limpar aqui e vou redesenhar o sinal amarelo só. O que nos interessa? Que é a saída do primeiro inversor. Porque a porta lógica é a mesma. Transistores tipo P em cima e N embaixo. E eu vou seguir o sinal amarelo aqui desenhado. Desenhei ele até aqui. E aqui tem um contato azulzinho, ó, que indica que ele está ligado com a camada de baixo. Então, significa esse metal 1 aqui, que era a saída dos drenos do primeiro inversor. A gente tem a porta lógica do inversor até aqui, né? Ele é ligado nesse baita gate aqui. Agora eu vou ter que destacar em outra cor até, porque vai ficar enorme esse gate. Eu vou destacar em azul aqui. Esse contato aqui liga nesse gate aqui. Liga também, que é contínuo para baixo, em verde, polissilício. Aqui, verde, polissilício, verde, 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 verde. Também está ligado o polissilício aqui em cima, verde. Também verde, 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 verde. O que isso aqui vai virar? Tá vendo o tamanho desse gate? Tô, infelizmente. Infelizmente, mas olha, essa lógica não é a mesma. Agora eu vou destacar, olha só, se a gente olhar, um lado eu tenho o ground aqui, eu vou riscar aqui embaixo, esse lado aqui eu tenho o ground, aqui eu tenho ground também, aqui eu tenho ground também. Aqui em cima eu tenho tensão de alimentação positiva, VDD, aqui eu tenho VDD também. Aqui eu tenho VDD também, esse metal 1 aqui em cima. Aqui também, aqui também, e aqui também. Aqui eu também tenho ground, aqui também tenho ground, aqui também tenho ground. Tensão de alimentação espalhada por tudo. E eu vou destacar por último o que é diferente disso aí, que é em. Eu vou botar aqui em. Não adianta destacar em preto, né? Tem que destacar em amarelo Tá, também. essa primeira parte ali é para ser o quê? Ele é um amplificador ou o quê? Essa primeira parte é o inversor. Ah, é um inversor. É o inversor, porque tem um PMOS com uma largura de canal enorme em cima e um NMOS com uma largura de canal enorme embaixo. Eu Beleza, botei aqui em cima, beleza. é o inversor. Essa segunda parte, vamos tentar identificar que dispositivos que a gente tem aqui. A gente tem aqui em cima um VDD, aqui, perdão, um VDD, o gate, que é a linha azul do lado, e um metal aqui, que pode ser um dreno. Então aqui a gente tem um PMOS. Eu vou ter que limpar isso aqui, que é impossível de riscar por cima mais. E basicamente isso aqui Não formou um são vários transistor PMOS. PMOS e vários NMOS ligados Isso aí, em paralelo? em paralelo. Aqui formou um PMOS. Aqui do outro lado, entre VDD e um gate também, formou Tá, isso outro não é um PMOS. inversor também, só que gigantesco? Eu acho que eu já Ah, usei isso, eu já usei em coisa, é tipo um pequeno inversor, depois tem um inversor gigantesco na frente, mas eu não sei para que serve isso, não me lembro. isso aqui são, vamos ver, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 PMOS em cima. E todos eles estão em paralelo. Os PMOS em cima. E aqui embaixo, se a gente for olhar com cuidado também, todas essas lógicas, desde aqui, ó, toda vez que ele pega esse gate ali, são 10 transitores NMOS, todos em paralelo também. Tá, mas é como se fosse um transistor NMOS com W enorme, né? Todos eles em paralelo. Então, eu tinha um inversor no primeiro estágio aqui, e agora eu tenho outro inversor gigante com uma capacidade de corrente maior, mas a função lógica é a mesma. Então, se eu botar um aqui, inverte e sai um. Se eu botar zero aqui, inverte e sai zero também. Também é um buffer. Se tu for olhar a comparação do primeiro estágio que a gente olhou, que era o X1 aqui, o W dos transistores, a largura dos transistores, que tinha 1 de largura só, esse daqui tem o dobro da largura
E tem 10 vezes mais dispositivos em paralelo nesse segundo estágio. Daí que vem o tamanho 20. Ele tem 20 vezes mais capacidade de corrente do que o estágio de saída desse X1 aqui, ó. Significa que se eu tiver aquelas capacitâncias enormes, eu posso ter um sinal de clock, ele pode estar ligado a centenas de dispositivos, pode ter uma centena de flip-flops ligados na saída de um buffer desse tipo. E ele vai ter que comutar todas aquelas centenas de capacitâncias parasitas todas simultaneamente. Então, um buffer desses é utilizado quando tem uma grande quantidade de dispositivos parasitas depois da saída, para comutar muito rápido eles. E o buffer X1 é usado quando tem poucos dispositivos, aí eu quero uma coisa mais simples. Então, tipo, tu vai ter um baita inversor ali para pegar e, tipo, ter uma corrente enorme e fazer, tipo, tipo, aumentar a rapidez do dispositivo. Isso aí, É mais rápido. para conseguir que a saída transicione e ter uma capacidade de corrente maior. Mas olha uma outra coisa. Por que são células padrão? Porque elas têm essa estrutura aqui, ó, de altura delas e posição das alimentações padrão. E tu pode encostar uma do lado da outra. Então tu pode pegar dezenas de células e encostar elas em linhas e depois no metal 1, metal 2, os metais que estão em camadas mais altas, fazer essas interconexões aqui, ó, ligando a saída de um, por exemplo, a entrada do outro, a entrada que vem de outro circuito aqui. Mas basta justapor elas uma do lado da outra e formar linhas. E nos metais de camadas mais altas, interconectando elas. Aqui a saída dessa, por exemplo, ó, poderia ligar em outro, poderia ligar. Já que o metal 2 é independente, pode ligar em qualquer direção, para cima, para baixo, como tu quiser ele. Mas elas têm todas a mesma altura. E aí a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui em outras, ó. Uma NOR com 2 entradas, tamanho 1. Ou uma NOR de 3 entradas, tamanho 1. Agora é mais difícil a gente observar, mas aqui em cima tem 2 transistores PMOS em série, que seria, aqui em cima, são transistores numa estrutura mais ou menos assim. Só que, e aqui embaixo tem os transistores em paralelo, né? Uma NOR. Aqui embaixo a gente observa que ele realmente tem 2 transistores em paralelo, porque são 2 gates separados e cada um deles vai pro ground e compartilham um nó central aqui que o dreno deles são comum, aqui de baixo. E aqui em cima, o mais curioso é que não tem nada ligado aqui nesse terminal do meio, né? Sim, sim. Então simplesmente eu ignoro isso aqui, eu não preciso fazer o surge de cima e o dreno de baixo, eu boto só 2 gates um do lado do outro, olha só. E só vai acumular carga suficiente para ligar quando estiver tensão nos 2 gates. Então, isso aqui é um arranjo de 2 transistores em série super simplificado. São só 2 gates em Isso paralelo. é, no caso, são 2 gates isso? Não, E pera, isso, tipo, os verdes aqui são 2 gates. sim, mas tipo, ele vai formar a porta lógica isso aí, né? Vai formar uma porta lógica tipo NOR também. Só que como os dois dispositivos estão em série, eu não preciso desenhar um terminal metálico no meio aqui. Eu simplesmente boto um gate em série com outro gate e tá pronto. Aqui Tá, são 2 verdade, transistores em verdade. série. Sim, sim. E aqui são 2 transistores em paralelo. Daí, no caso, aquela outra ali, grandona, seria uma porta. ah, seria uma NAND nessa aí. Uma NOR. NOR, é. NOR e Essa uma é NOR como de uma 3 NOR é entradas. gigantesca. Essa aqui é uma NOR de 3 entradas. Provavelmente as entradas sejam. Deixa eu ver. As entradas vão sempre para gates, então a entrada deve ser aqui, aqui e aqui, que estão ligadas na parte verde, né? Sim. Daí é tipo uma NOR, 3 entradas para uma saída. Para uma saída, isso aí. N3X1. Isso aí, NOR 3, X1, capacidade de corrente 1, né? Não é aquele monte de transistor paralelo. Aqui são Sim. simplesmente transistores que têm que ser arranjados em série em paralelo para formar essas funções lógicas, né? Não tem um transistor com W enorme. Mas, novamente, elas têm a mesma altura, assim como elas têm a mesma altura padrão das de cima também, a gente viu. E também tem VDD em cima e ground embaixo. O que acontece quando a gente monta um circuito com esse monte? Aqui, ó, o símbolo dela. 3 entradas, 3 entradas. Uma NOR. Uma NAND. Agora com a diferença que é uma NAND de 2 entradas, só que com a capacidade de Não é uma saída END isso aí? 1. Não, uma NAND. Hã? Isso aí é uma END, né? Não uma NAND. END, perdão. É uma END de fato. E se a gente for observar, a END ela deve ter um estágio de inversão na saída. Aqui tem mais difícil de interpretar já, né?
eu consigo garantir que isso aqui é uma entrada, porque tá ligado num gate, e isso aqui é uma entrada, tá ligado num gate também. Mas nesse primeiro estágio deve ir para uma saída. Aqui, ó, dois transistores em série de novo. São dois gates, tem nada no meio. Aqui em cima deve ser dois transistores em paralelo, provavelmente. Ó, o VDD vem até aqui. Os gates, um tá aqui, outro gate tá aqui. E a saída é um mesmo nó no centro aqui, então. Aqui são dois transistores em paralelo. Que vão para um segundo gate aqui, que é o inversor. Um transistor PMOS em cima e um transistor NMOS embaixo. Então é uma NAND seguido do inversor. E aqui é uma NAND X4, que tem transistores com larguras maiores no segundo estágio do inversor. O primeiro estágio é praticamente igual, se a gente for observar com cuidado aqui. Ó. A primeira parte, esse estágio aqui, é uma mesma estrutura, inclusive, olha só. Isso corresponde ao que está aqui, exatamente. E isso embaixo corresponde exatamente ao que está aqui. E o segundo estágio é que tem transistores mais largos, para ter a capacidade de drive X4, capacidade de 4 vezes Cara, um maior. pouco. Ali, tipo, tem o inversor na frente e a NAND por último, daí no caso. Não, nesse caso aqui é a NAND. Ah, tá. Porque se tu olhar bem, tem dois transistores em paralelo em cima e dois Sim, transistores em sim. série embaixo. E é exatamente a cópia exata aqui, ó, desse lado de cá. Olha que são exatamente iguais na parte de baixo aqui, ó. Ah, sim, mas daí, tipo, como tem duas vezes ali, ele vai, tipo, ser o dobro de corrente daí, né? Isso, esse primeiro estágio é simples, ele não precisa ter uma capacidade de corrente maior. O primeiro estágio é normal. O estágio que é maior é o inversor que vem depois, ó. O inversor que vem depois, que tem os W enorme em cima, comparando com o pequeno aqui, ó. Ah, tá. E o W Entendi, embaixo, entendi. pequeno, e W enorme embaixo também, dois transistores em paralelo aqui. Mas daí vai ser só o dobro isso, né? Porque ele tá X4 em cima. Tem o dobro da largura, Ah, é o dobro da largura é o também. dobro da largura do que tem no primeiro, e são dois dispositivos em paralelo, se tu olhar, né? Lembra? Um Ah, aqui tá. e um Então vai aqui. ser Então 4 daí, ele é sim. X4, ó, em relação ao X1 aqui. E juntando esse monte de caras aí em sequência, eu vou dar um zoom aqui. Isso aqui é um print de como fica no software de projeto um chip inteiro, que parece um microprocessador. Aqui em volta a gente tem aqueles espaços de metalizações que vão ser abertos para botar os pinos, que a gente chama de pads, lá quando a gente viu na introdução aos circuitos lá. São espaços abertos na qual a gente vai soldar por pequenos fios. Aqui a gente consegue ver os detalhes, inclusive está escrito pad aqui do lado, ó, em cada um deles. Aqui tem linhas contínuas que passam alimentação para os pads, porque eles têm buffers de entrada e saída, então a alimentação também vai ligada a eles próprios aqui em volta. Mas aquelas células que a gente falou, elas estão aqui no meio. Se a gente parar aqui no meio e olhar com cuidado essa parte aqui, a gente vai conseguir encontrar e observar que essas linhas mais espessas aqui são linhas de alimentação, que são ground e VDD alternado. O que acontece? Quando numa linha o VDD em cima e o ground embaixo, a célula é posta normalmente. Quando na linha de baixo o ground está em cima e o VDD está embaixo, simplesmente a célula é feito um flip vertical nela e ela é usada ali também, para aumentar a densidade de componentes, né? Mas olhando bem, a gente tem essas várias células repetidas muitas vezes aqui, ó. Isso aqui é um circuito digital complexo montado, ó. Um monte de célulazinha, aqui uma célula maior, coladas uma do lado da outra. Elas utilizam só as camadas mais baixas, que são polisilício, implantação iônica, NWEL, PWEL, aquelas camadas lá, até o metal 1. Como a gente viu que só usava aquela camada branca. As linhas amarelas que a gente vê correndo na vertical aqui, principalmente, e azul aqui embaixo também, ó, correndo na horizontal, amarela na vertical, elas são metais de camadas superiores, metal 2, metal 3, metal 4, que eu acredito que essa tecnologia suporte também. E esses são usados para fazer interconexões entre as várias portas lógicas e fazer o roteamento dos fios. Então, pense numa PCB, só que ela só tem um lado. Você consegue botar os dispositivos ativos nas camadas mais baixas e você só consegue rotear em camadas acima dessas, construídas acima. Mas a gente não precisa fazer as portas lógicas como um projeto de circuito, a gente só precisa pegar as portas lógicas que tem e organizar e rotear elas. Ah, Entendi, bom, eu entendi. botei só um print do detalhe aqui, onde é que está o transistor PMOS, onde é o transistor NMOS, que a gente consegue verificar em detalhes aí. Vai ter tarefa essa semana? Ah, muito boa pergunta. Para quem já fez a tarefa aquela ali, não vai ter tarefa. Ela vai ser avaliada como tá. Se quiser melhorar ela, tendo em vista que melhorou, me diz e a gente pode refazer ela. Não tem problema.
Mas quem não fez ela ainda, eu vou reabrir ela, vou botar no título bem grande de atividade avaliativa para que quem não fez faça ela, por favor. Que eu acho bem interessante Sim. ter contato com esses conceitos. Alguns já me apresentaram, né? O Daniel já me apresentaram, mas eu quero que todos tenham contato com esse conteúdo aí. Tá bom? Beleza. Então vai ficar reaberta a tarefa da aula passada ali e aguardo que o pessoal faça para a próxima aula. Beleza? Boa semana então. Opa, estamos no limite do tempo já.